O vídeo não está parado não, meus irmãos. Isso aqui representa 1 minuto de silêncio em alguns segundos para tudo aquilo que a gente tem visto no futebol e que de alguma maneira nos trazem um profundo pesar, nos trazem uma profunda tristeza. Não bastasse a dor, né, do sentimento sincero de muitos com relação ao que aconteceu com o Izquierdo e está acontecendo com o Izquierdo nesse momento, né? Toda essa tragédia, né, que se anuncia com relação à situação dele de saúde, toda a dor, claro, que muitos sentem, quem estava ali no campo, quem estava na arquibancada, quem estava assistindo da televisão. A gente nessa hora, a gente fecha um pacote humano, né? A gente fecha um pacote de coração, a gente fecha um pacote de vibrações e orações para que de alguma forma ele possa se recuperar da melhor maneira possível. Isso é um sentido natural da coisa. Isso é uma consequência natural do sentimento humano. Por que eu fiz esses segundos de silêncio? Porque é muito triste na outra parte, é muito triste ao lado disso, você vê gente se aproveitando desse tipo de situação. Vocês entendem? Talvez a vida e o passar da vida tenha endurecido o coração da gente, né? Principalmente com relação a futebol, depois de tanta coisa que a gente já viu, com relação ao comportamento de um monte de gente em que se aproveita de situações como essa para se autopromover. Não vou falar em nomes, mas não vou ficar calado com relação a isso. Por quê? Porque isso me fere os olhos, isso me fere os ouvidos. Quando eu escuto coisas e quando eu vejo coisas que infelizmente me passam uma imagem muito ruim daquilo que vem acontecendo. A questão não está em mitificar ou desmistificar determinadas pessoas, jornalistas, jogadores, dirigentes. A questão não é essa. A questão é que, de alguma maneira, por coisas que acontecem, deixam a gente, não digo com a certeza, mas com uma dúvida muito grande com relação ao sentimento humano por um fato, né, como esse ocorrido com o Izquierdo. Algumas coisas me ferem, sabe, gente? Eu não sei se vocês chegaram a ver. Independente, por exemplo, de um jogador ter se oferecido, entre aspas, para pagar ou não as despesas do Izquierdo no hospital, e segundo outros, já desmentindo esse tipo de coisa, que isso não aconteceu. E, de novo, isso não torna ninguém super-herói. E isso não torna ninguém vilão. Não é essa a questão. A questão é, para que esse tipo de coisa, gente? Se foi verdade, parabéns. Talvez qualquer um de vocês aqui fizesse esse tipo de coisa. Talvez eu fizesse. Portanto, isso não me mitifica. Ou, se foi fake news, quem é que tem a cabeça ou a ideia de criar em cima de uma tragédia dessa uma informação falsa? É um negócio tão louco que virou a rede social, né? É um negócio tão maluco que virou o futebol. Uma mitificação desnecessária, uma desmistificação que não cabe. Infelizmente a gente vive isso. Ontem para mim, gente, eu vou confessar para vocês, o que para alguns talvez não tenha ferido aos olhos, e absolutamente nada, quando eu olho no feed de notícias e vejo o anúncio da venda da camisa uruguaia, que os jogadores entraram no Morumbi, me cheira tão mal, gente. 24 horas, nem 24 horas daquele movimento que a gente entendia humano e natural, da entrada dos jogadores com o nome do Izquierdo, desejando força para ele, e que a gente aplaude, e que a gente vê num formato humano, e que passados aí menos de 24 horas a camisa aparece sendo oferecida, né? Ó, camisa dos uruguaios que ontem entraram em campo, Vamos supor
que a camisa alguém teve a ideia de fazer uma venda dessa da camisa em que a renda seria revertida para o jogador, para uma entidade de crianças, de órfãos, de asilo, enfim, uma campanha de solidariedade. Vamos supor que seria revertido, de repente, para a família do esquerdo, e a gente nem sabe se a família do esquerdo precisa disso. Mas se fosse uma campanha voltada e fechada nesse sentido, da apresentação da camisa até a venda dela na rede social, isso me parece, gente, se eu estiver enganado, eu vou pedir desculpas o resto da minha vida, mas me parece de um oportunismo absurdo, né? Me parece de uma falta de sensibilidade gigante. E eu quero muito, meus senhores, eu quero muito estar enganado com relação a isso. E queria muito não sentir o que eu estou sentindo com relação a isso. Quanta gente que sente realmente no coração o que aconteceu com o jogador, o que está acontecendo com o jogador. E quanta gente que, por incrível que possa parecer, tenta se promover em cima disso. Não é só futebol, realmente, não é só futebol. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Eu não podia ficar quieto diante disso. Vocês me conhecem, gente. Eu não vou me calar diante disso, né? Geralmente o que eu falo não é para ganhar seguidor, é para perder seguidor, que é o que acontece comigo, né? Geralmente o que eu coloco, e coloco com o coração aberto e franco, e repito, eu quero estar enganado com relação a esse pensamento que eu tenho. Eu quero estar completamente equivocado com relação a isso. Mas me aparecem elementos que que me dão um destaque à vista muito grande da decepção que eu sinto em cada situação como essa. Além da tristeza pelo que passa o esquerdo, né? Então as minhas declarações, elas não são caça-like. Muito pelo contrário, elas são perde seguidor. Queria agradecer demais a presença dos irmãos que conseguiram ontem. Rapaz, eu ia fazer a live no YouTube, o Zé Sérgio não conseguia entrar no YouTube, deu algum probleminha ali, né? Nessa parte de entrada como é que eu vou falar para vocês, de acesso, eu fiquei chateado, comecei a ficar dizendo, Zé, vamos pro Instagram. E lá fomos nós pro Instagram. Ainda há tempo de salvar, né, a live do Zé Sérgio, grande Zé Sérgio, figura humana maravilhosa, jogador então, meu Deus do céu, né? Quem não assistiu tá aí no Instagram para poder acompanhar, para poder... Zé Sérgio fala de história, fala dele no São Paulo, fala de seleção brasileira, fala do futebol brasileiro atual, né? E no final da conta, quando a gente passa a régua, eu só lamento uma coisa, o futebol brasileiro do jeito que está, e ter figuras como o Zé Sérgio que não são aproveitadas, né, na retomada, no crescimento do futebol, de alguma maneira, né? Por isso que o futebol brasileiro está do jeito que está, nem para a Olimpíada vai mais, nem Sul-Americana a molecada ganha mais. Mas faz parte desse pacote que, infelizmente, fala muito, né, sobre o momento no futebol que a gente vive. Preparativos aí para São Paulo e Galo, hein? Grande confronto, grande jogo, grande história desses dois times, né? Tenho batido nessa tecla. Para mim, não necessariamente a segunda partida decide em casa é um fator favorável. A gente está cheio de exemplos, inclusive no São Paulo Futebol Clube, de que isso não é um fator diferencial, tá? Até um amigo falou outro dia, ele falou, olha, Rony, na verdade, a única diferença é que se a gente ganhar em casa, no segundo jogo, a gente comemora. E é verdade, colocou muito bem. Comemora em casa, né, a classificação. Eu às vezes fico pensando o seguinte, se eu tiver, porque esse negócio de jogo de 180 minutos, claro, é verdade, na soma matemática, né? Só que assim, se eu tiver um empenho, uma dedicação, uma determinação, um foco, nos 90 primeiros minutos, meu irmão, eu resolvo a parada. Eu resolvo a parada nos 90 minutos. Vocês entendem? Então assim, grande oportunidade do São Paulo resolver a parada na quarta-feira em casa, com seus 60 mil torcedores lá no Morumbi, né? É nisso que eu tô apostando a minha orelha e as minhas fichas, tá, senhores? Por quê? O São Paulo fazendo uma grande exibição, aproveitando esse momento
que o Galo tá fragilizado, que o Galo tá sem asa, tá sem pena. Daqui a pouco vai ficar sem bico. De alguma maneira, o São Paulo vai lá para Belo Horizonte, mais tranquilo de si, mais senhor de si, os caras com menos motivação, porque se toma uma sapecada aqui, meu irmão, né? Tudo bem que a gente não tá fazendo muito gol por partida, tudo bem, um monte de coisa. Só que é o seguinte, a chance gigante, pelo menos para mim, quero saber a opinião de vocês, está nessa primeira partida de amanhã, tá bom? É isso daí, gente. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Amanhã a gente vai falar só de pré-jogo e a vitória do São Paulo, é lógico. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus, que o esquerdo consiga de alguma maneira, com a graça de Deus, aí se recuperar também. E que vocês tenham uma terça-feira repleta de luz e de paz. Grande abraço, Rony Altieri, tamo junto.